Olá, segundo ano, espero que vocês estejam bem. Vamos começar mais uma aula. Então vocês irão localizar essas atividades que estão aparecendo aí e eu vou aumentar para começar a explicar. Sexta-feira, dia 26 de junho de 2020. E na linha de baixo vocês irão escrever a leitura que eu enviei para vocês no grupo. Nós vamos começar então com língua portuguesa e vocês irão fazer a leitura de um poema que vocês já conhecem, que se chama A Casa. Leia o poema e nos espaços da folha, então aqui dos lados tem uns espaços em branco, onde vocês irão desenhar imagens que se relacionem com esse poema. Então, esse poema quem escreveu foi Vinícius de Moraes, o nome do autor aqui embaixo. E depois que vocês fizerem os desenhos e a leitura, vocês irão para a próxima atividade, que tem um outro poema aqui, ó. Agora leia o próximo poema, Vim Te Ver. É um poema. Depois de ter lido o primeiro poema e esse segundo poema, vocês deverão pensar para responder a seguinte pergunta: qual é a diferença entre o primeiro poema e o segundo poema que você leu? Então, para nós começarmos a falar um pouquinho de poema, esse primeiro poema que vocês leram é igual a esse? Não, né? Vocês podem observar o que de diferente nesse poema aqui de cima e nesse outro segundo poema aqui. O formato dele, isso mesmo. Então esse poema aqui, ó, ele é formado em versos, cada um em uma linha. O que é um verso de um poema? É a frase, ó. Essa frase é um verso, essa outra frase aqui embaixo é outro verso, né? As frases são formadas por um conjunto de palavras, ó. Vou pegar aqui no último verso, ó. É uma frase esse verso. Tem quantas palavras? Duas, ó. Uma, duas. E aqui? A forma é diferente, né? Tem uma palavra, ele não está organizado, né, em linhas, como a gente pode ver. E vim te ver. Tem alguma rima nesse poema aqui embaixo? Né? As palavras finais estão rimando, são parecidas com as outras? Não. Já que nesse primeiro poema existem rimas nele, né? Então, aqui no final desse poema, ó, com muito esmero, na Rua dos Bobos, número 0. Então, a palavra esmero e a palavra zero, elas estão fazendo rima. Por quê? Elas têm o mesmo som final. Terminam com as mesmas letras, ó. Esmero, olha as três últimas letras. E, R e o O. Vou marcar para vocês aqui, ó. O E, o R e o O. E zero, o E, o R e o O. Então, se elas terminam com as mesmas letras, provavelmente elas têm o mesmo som. Ero, esmero, ero, zero. Não é o mesmo som? Então tem rimas esse primeiro poema. Já esse segundo poema aqui tem rimas? Não. Se vocês tiverem dúvida, vocês deverão me perguntar. Então, nessa questão aqui, qual é a diferença entre o primeiro e o segundo poema? Eu acabei de conversar com vocês. É a forma dele, né? A composição,
Nem todo poema, então, vai ser feito com versos, né? Tem poemas que não são construídos em formatos de versos. O que mais? As rimas, tem poemas que vão apresentar rimas e tem poemas que não apresentarão rimas. Essas são uma das diferenças que nós podemos observar entre esses dois poemas. O que eu quero que vocês tenham entendido? Que os poemas têm diferentes formatos e diversas formas de serem construídos. É isso que eu quero que vocês tenham compreendido na aula de hoje. Porque geralmente nós aprendemos que os poemas são feitos em versos que vão formar estrofes, que vão ter rimas, e nem sempre os poemas serão assim, tudo bem? Terminou essa atividade, vocês irão para a atividade de matemática, que é essa daqui, ó. Nós vamos trabalhar com dados pessoais de vocês. Então, onde nós achamos dados pessoais? Nos nossos documentos, certo? Em outros lugares também, mas principalmente nos nossos documentos. Que tipo de documentos? Carteira de vacinação, carteira de identidade, CPF, que vocês terão mais para frente, algumas crianças já até devem ter. Lembrando que nós já vimos isso na sala de aula também, né? Para os adultos, né? Também nós encontramos dados pessoais em carteiras de trabalho, em fichas de formulário que às vezes nós preenchemos, né? Por exemplo, a mãe vai na loja fazer uma compra. Então, para a loja emitir uma nota do produto que a mãe ou o pai comprou, né? Para fazer um cadastro, a loja vai pedir o quê? Os dados pessoais. E o que são? Nome, né? Número de telefone, idade, quando nasceu, entre outras coisas. Vocês já viram algum familiar de vocês preenchendo alguma ficha que precisava de dados pessoais? Conversem aí com eles um pouquinho, tá? Para ver em que momento que foi e sobre o que foi. Então, depois de terem conversado, vocês irão fazer a atividade 1.2, número 1. Agora vamos preencher uma ficha com seus dados. Então, tem um quadro aqui, e aí vocês vão colocar nome de vocês, idade, data de nascimento, número de irmão. Professor, não tenho nenhum irmão. Que número vai representar que não tem nenhum irmão, tá? É o número 0, tá? Não deixe em branco. O endereço da casa de vocês, o número do CEP, o número do sapato que vocês usam, o peso de vocês e a altura de vocês. Para terminar, vocês irão fazer os numerais de 50 a 100, certo? Vocês podem usar o quadro numérico que eu já enviei no grupo e também enviei nas primeiras atividades, se precisar fazer consulta. Por hoje é só, eu volto segunda-feira com mais atividades. Desejo a todos vocês um bom final de semana e que fiquem em casa, se possível. Um grande abraço para vocês.